Cansei de estar insatisfeita comigo mesma e cansei de sempre criar metas, objetivos e não conseguir cumprir. Mais um ano que eu não consigo chegar no meu objetivo com relação ao peso, saúde, qualidade de vida. E mais um final de ano que eu me pego reflexiva sobre tudo que eu preciso fazer para melhorar. Tava vendo um vídeo no YouTube da Sâmia, muito bacana, que me inspirou e me fez criar na minha cabeça um plano bem parecido com o dela, de coisas que eu quero fazer, que eu quero melhorar. E eu vou colocar isso como meta e grande objetivo. E com isso eu resolvi que eu vou mudar a minha vida em 180 dias. Na medicina, a gente tem as fases de comportamento, né, que moldam o comportamento. Então, quando você começa a ter uma decisão sobre mudar a sua vida, ou quando você consegue enxergar algo que você faz como um problema, a gente geralmente te coloca ali numa fase de contemplação, né? Então, ok, isso é um problema na minha vida, eu estou contemplando. Mas o que eu posso fazer para mudar? E aí, o que eu vou fazer quando eu vou começar a minha mudança? Quando a gente começa a programar uma mudança a curto prazo, a gente já consegue te colocar numa fase de preparação. Eu sinto que eu tô numa fase de preparação há muitos anos. Há muitos anos que eu falo, não, porque de tal data eu vou mudar, em tal momento eu vou melhorar minha alimentação, ou então segunda-feira eu começo. Então eu me sinto dentro de uma fase de preparação eterna e eu tô cansada de me auto-sabotar, porque a única pessoa prejudicada em tudo isso que eu faço, em todas essas procrastinações que eu coloco dentro da minha vida, sou eu mesma. E esse vídeo da Sâmia eu já vi há algum tempo, me inspirou muito quando eu assisti, eu falei, eu quero fazer isso. E aí eu falei, eu vou me colocar nessa fase de contemplação onde eu sei quais são os problemas, né? Eu enxergo o problema que eu tenho. E aí logo depois eu me inseri na fase de preparação. Então, assim que eu terminasse essa fase, eu ia começar esse projeto. Então, eu tô aqui porque eu quero começar esse projeto, eu fiz as anotações aqui do que eu vou fazer e como eu quero me programar e o que eu quero mudar dentro desses 180 dias. Então, eu dividi da mesma forma que a Sâmia fez. Quem quiser pode assistir o vídeo dela, vou deixar o arroba dela aqui. Ela é uma querida. E eu dividi da mesma forma que ela, porque eu acho que são as grandes principais áreas da minha vida, da mesma forma que ela. E eu quero fazer uma mudança, não só em questão de saúde física, em questão de atividade física, emagrecimento e tudo mais, mas também de uma questão mental, de uma questão da minha personalidade. Quero trazer mudanças na minha personalidade que eu acho que vão ser muito boas pra mim. Bom, então eu dividi em 4 grandes áreas, como ela fez: saúde, trabalho, aparência e pessoal. Então, essas áreas, dentro dessas áreas, eu coloquei 3 coisas em cada uma que eu quero ter como objetivo resolver em 180 dias. Vamos começar pela saúde. Na saúde, eu coloquei 3 objetivos. O primeiro objetivo é um controle alimentar. Quando eu falo controle alimentar, eu quero dizer não só de quantidade, porque eu sinto que eu tenho um descontrole alimentar muito grande. Não posso dizer para vocês, ainda mais como médica, se eu tenho realmente uma compulsão alimentar. Eu não acho que eu tenho, tá? Porque eu consigo dosar o que eu como quando eu me controlo. A grande questão é que eu tenho um descontrole. Então, se eu tenho uma barra de chocolate que eu gosto muito, eu não consigo comer só uma fileira dessa barra de chocolate, eu vou comer a barra inteira. E isso, pra mim, tá mais ligado ao descontrole. Não só pra mim, né, obviamente, mas tá mais ligado ao descontrole do que realmente compulsão alimentar. E é por isso que eu vou focar nessa questão do controle dos meus alimentos. E eu também quero, nesse controle, melhorar a qualidade do que eu como. Eu sou uma pessoa que eu tenho um paladar que a gente apelida de paladar infantil, né? Mas eu já sou uma adulta, sou uma mulher adulta. Eu não tenho como ficar comendo só coisas que são palatáveis. Eu quero melhorar o meu hábito alimentar, mas eu quero aprimorar. Eu quero comer um pouco mais de legumes, eu quero comer um pouco mais saudável, trocar um pouco mais, diminuir fritura, diminuir embutido, trazer realmente isso de mudança para minha vida a curto, médio e longo prazo. O segundo objetivo que eu tenho é dormir bem e, com isso, trabalhar um pouco mais a higiene do sono. Então, diminuir tempo de rede social à noite, principalmente. Deixar as luzes do ambiente mais escurinhas. Dormir um pouco melhor. Eu sinto que muitas das vezes eu durmo e acordo
tão cansada quanto eu fui dormir, ou então que eu me pego mexendo tanto no celular que aí quando eu vou virar pro lado e dormir, eu tô totalmente agitada, totalmente eufórica, querendo fazer alguma coisa ainda, mexer mais ainda no celular, e eu não quero que isso aconteça mais. Então eu pretendo muito melhorar minha higiene do sono. É uma coisa que eu já tenho trabalhado há alguns meses e eu consegui melhorar bastante. Então, geralmente eu tava dormindo aí em torno de 9 horas da noite e acordando em torno de 4:30 da manhã. Eu quero voltar a fazer isso. Eu gostei muito de acordar bem cedo. Acho que é um ótimo horário para quem precisa estudar, para quem precisa se dedicar a alguma coisa. Muito bacana mesmo, porque as redes sociais, elas estão mais mortinhas, você não tem ninguém te mandando mensagem, dificilmente, se você tem algum problema, alguma questão para resolver, você vai conseguir resolver naquele horário. Então, eu acho fantástico acordar mais cedo, principalmente para essa questão mental. E aí eu coloquei também como terceiro objetivo não postergar exames, porque apesar de eu ser médica, eu sinto que por eu ser médica, eu me descuido muito. Então, esse ano eu fui na ginecologista, sendo que eu tava 2 anos sem ir. Esse ano eu fiz uma ultra transvaginal, sendo que eu tenho DIU, e eu tava há praticamente 2 anos sem fazer uma ultra. Então, eu paro pra pensar e falo, meu Deus, eu sou médica, eu sempre oriento meus pacientes sobre os cuidados que eles precisam ter com eles mesmos, e eu mesma não me priorizo. Eu sempre falo, tá, mas eu sei que se fosse algo grave eu teria tal sintoma, então não é, então eu vou postergar. E eu não quero mais fazer isso, eu quero me priorizar. Então, eu botei não postergar exames, mas eu vou corrigir pra não postergar o cuidado pessoal, me priorizar em questão de saúde. Na segunda meta que eu coloquei, né, a segunda coisa que eu quero transformar, eu vou botar pra vocês a aparência. Então, na aparência, eu quero perder 10 quilos. Esse é meu primeiro grande objetivo em 6 meses. Eu vou casar, eu sou noiva, eu vou casar no início de outubro do ano que vem, de 2026, e eu quero estar bem comigo no meu casamento. Eu quero estar bem com o meu corpo, eu quero estar com a minha autoestima lá no alto, eu quero estar me sentindo no meu melhor momento corporal, e para isso eu sei que eu preciso perder peso. Além de que eu tô em sobrepeso e que mostra para mim o quanto eu preciso realmente emagrecer. É uma luta que eu já tenho há muito tempo. Eu cresci e vivi a vida inteira lutando com a balança. E eu sinto que melhorando a questão lá da saúde, o primeiro objetivo que eu botei de controle alimentar, eu vou ter muita ajuda para perder esses 10 quilos. Mas eu também quero usar de métodos farmacológicos, quero me ajudar, me auxiliar nesse processo, porque eu sei que é muito difícil. E eu já passei por isso anteriormente, eu sei o quanto a ajuda vai ser importante e necessária para mim. Então, perder 10 quilos é um grande objetivo dentro da aparência. Meu segundo objetivo é cuidar mais do meu cabelo. Eu sou uma pessoa completamente descuidada com o cabelo e, assim, até com a pele no geral, eu uso sempre o básico. Não que eu queira aprimorar muito o meu cuidado com a pele ou com o meu cabelo, mas eu quero ter um pouquinho mais de carinho com ele. Esses dias eu me vi penteando o cabelo e parecia que eu tava batendo em alguém. Eu tava com tanta força que eu parei e falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? E realmente é porque com a pressa do dia a dia, eu só simplesmente penteio o cabelo, saio, volto. E às vezes seco, assim, eu não paro pra cuidar, fazer uma hidratação. E no salão, eu não faço escova no salão, acho que deve ter 1 ano, nem sei. Então, assim, no geral, eu quero cuidar mais do meu cabelo, cuidar mais dele, cuidar com mais carinho. Eu tô tendo uma queda muito grande. Eu comecei a ter uma queda depois que eu tive um episódio de gastroenterite algumas semanas atrás. E desde que isso começou, eu comecei a ter uma queda capilar importante de novo. Eu vivo tendo queda capilar. Então, eu já voltei a fazer o tratamento, já estou tomando medicamento com a minha dermato, mas eu quero cuidar dele no geral, quero hidratar ele, ter mais carinho com o meu cabelo. Eu sei que parece muita futilidade, mas assim, é uma coisa que eu me peguei fazendo esses dias, né, maltratando o meu cabelo, e eu falei, nossa, por que eu tô fazendo isso, né? Ah, é porque é só o cabelo. Mas, gente, é o meu cabelo, então a gente precisa ter cuidado também. E meu terceiro objetivo é o mesmo que a Samia botou, que eu achei bem legal, que é fazer coisas mesmo que pareça perda de tempo. Que exatamente isso de cuidar do meu cabelo entra um pouco. Então, às vezes eu falo, pra que eu vou fazer hidratação? É perda de tempo. Mas não é perda de tempo. Fazer uma hidratação no meu cabelo é cuidar do meu cabelo, é cuidar da minha saúde capilar. Então, eu quero fazer coisas mesmo que pareça perda de tempo. Com relação ao meu trabalho, eu tô vivendo um momento bem decisivo da minha carreira, né? Eu já sou médica há praticamente 2 anos. E eu sempre me pego pensando de que eu não estou
feliz no meu trabalho hoje. E aí, em vários momentos, eu fiquei pensando, será que é com a medicina? Ou será que é com alguma outra coisa que eu não sei? Eu simplesmente não sei. Então, minha primeira meta, eu botei trabalhar mais com o que eu verdadeiramente gosto. E aí, eu gosto muito de cuidar dessa parte de saúde, atenção primária. No caso, não na atenção primária, porque eu infelizmente não consegui nenhum emprego quando eu formei na atenção primária, mas na parte de pegar o paciente da medicina preventiva. Então, pegar um paciente que ele é rígido, mas às vezes ele tem algumas ali comorbidades, ele tem uma obesidade, um sedentarismo, e transformar esse paciente, em fazer ele entender a importância da qualidade de vida dele. E isso é engraçado, porque eu amo fazer isso com os pacientes, mas é algo que, como eu falei pra vocês, eu sempre posterguei fazer comigo. Então, acho que essa mudança desses 6 meses vai ser bom até para eu entender se realmente isso faz sentido na minha vida. Porque eu não quero ser hipócrita e recomendar uma coisa que eu não consigo fazer. Ou falar que o paciente tem que seguir uma coisa que eu não sigo. Então, é algo que eu quero realmente transformar na minha vida. Segunda meta, segundo objetivo que eu coloquei é buscar atualizações médicas para melhorar os meus atendimentos. Então, eu quero sempre estar me atualizando, estar buscando novas fontes. Hoje em dia sai atualização a cada minuto, então eu quero estar mais inserida nisso, eu quero estar mais alerta. Quero receber mais essas atualizações e trazer para o paciente o melhor dentro das possíveis evidências atuais. Então, me informar mais, buscar novos artigos, buscar novas informações e melhorar, às vezes, algo que está um pouco ultrapassado. E ultrapassado eu posso estar dizendo de coisa de semana passada. Então, é uma coisa que eu quero muito melhorar. Às vezes na correria a gente não consegue parar para se atualizar em tudo e eu quero ter esse tempo para me atualizar para os meus pacientes no geral. E 3, eu botei como objetivo um trabalho que eu acho que vai ser novo, né? Que é me dedicar aqui nas redes sociais. Eu vou tratar isso como um trabalho por ter, né, mais responsabilidade quando a gente fala de trabalhar, né? Então, eu quero ser mais responsável com as minhas postagens nas redes sociais, quero postar com mais frequência e até, como a própria Sâmia, ela fala no vídeo dela, criar mais do que usar, né? Então, criar mais do que eu realmente utilizo da rede social. Eu quero postar mais, estar mais ativa. E aí eu botei como meta ganhar 10 mil seguidores em todas as redes. Eu tenho uns 5 mil seguidores no Instagram, no TikTok eu acho que uns 2 mil e pouquinho. Então a minha meta é que esse valor some em 10 mil dentro desses 6 meses. É uma meta baixa, mas é porque eu realmente, não é minha carreira, né? Obviamente não é a minha carreira principal, nada disso. Mas é algo que eu quero fazer, que eu quero trazer, ser mais ativa. É algo que eu gosto muito de me comunicar, de estar publicando, trocando algo. E na rede social a gente consegue isso com muita facilidade. Então eu não quero deixar de botar isso como meta. E o último que eu coloquei é o objetivo pessoal, né? Então, nesse meu objetivo, nessa grande área, né, que é a área pessoal, eu coloquei como primeiro objetivo ser mais discreta e mais confiante. Quando eu falo sobre ser mais discreta, eu sou o tipo de pessoa que falo tudo para todo mundo. Mesmo que eu não te conheça, eu acabo de te conhecer, eu vou te falar tudo da minha vida abertamente. E eu não quero mais ser assim. Eu acho que isso é muito ruim pra mim. Eu sinto que às vezes eu conto algo pra alguém ali naquele calor do momento e depois eu me arrependo. Eu falo, poxa, eu não queria que essa pessoa soubesse disso. Por que eu falei? Sabe? E controlar mais do que eu falo também. Então, expor um pouco menos da minha vida pessoal, expor um pouco menos dos meus problemas, expor um pouco menos da minha vivência e ouvir mais, sabe? Sentar e ouvir mais do que falar. Então, eu tenho a mania, eu e minha família, né? A gente tem o hábito de falar que a gente é bocão, que a gente conta tudo pra todo mundo, mas que a gente não sabe nada da vida de ninguém. Agora, eu quero que as pessoas saibam um pouco menos da minha vida. Meu segundo objetivo, minha segunda meta, eu botei ter mais paciência e disciplina. Então, ali eu botei ser, agora eu botei ter. Eu quero ter mais paciência. Eu sou uma pessoa muito impaciente, muito impulsiva, e eu gosto tudo na hora. Eu quero trabalhar isso em mim. Quero melhorar essa minha questão com a paciência. E eu quero ser uma pessoa mais disciplinada com tudo.
eu tenho um padrão de ser muito disciplinada com as minhas coisas de estudos, as minhas questões acadêmicas. Mas eu quero ser disciplinada com os meus treinos, disciplinada com a minha ingestão de água, disciplinada com os objetivos que eu boto na minha vida. Então, por exemplo, ser mais discreta. Então, é algo que eu quero melhorar, quero ter um controle emocional um pouco melhor. E 3, meu terceiro objetivo, eu quero ler 2 livros no mínimo por mês. E quando eu boto ler 2 livros no mínimo por mês, é porque eu sei que é extremamente possível eu ler um livro em 15 dias. Então, eu quero botar essa meta de 2 livros no mínimo e ler um pouco mais, independente do que seja, se vai ser uma ficção, se vai ser livro de desenvolvimento pessoal, se vai ser livro sobre a área médica, se vai ser alguma outra coisa. E isso vai além dos meus estudos em questão de atualização, como eu falei pra vocês lá no trabalho. Eu quero que isso seja uma coisa extra, uma coisa off, de algo que eu realmente gosto. Então, eu tô até com uma lista de livros que eu quero ler. E eu tenho alguns em casa que estão aqui juntando poeira, e eu vou voltar a ler e me dedicar a isso, porque leitura, ela muda vidas. Eu era uma menina, quando eu era mais nova, que lia muito, eu lia muito, muito, e isso mudou quando eu fui me tornando adolescente, quando eu entrei pra faculdade, porque as prioridades viraram outras, o tempo ficou um pouco mais curto, mas eu quero voltar muito esse hábito, e sei que no início vai ser difícil, porque eu tô há muito tempo sem me dedicar a isso. E esses foram os meus grandes objetivos que eu quero realizar em 180 dias. Não vai ser fácil. Dentro de cada um desses, eu sei que eu vou ter que seguir algumas coisas para chegar nesse objetivo. Então, por exemplo, o controle alimentar. Eu vou ter que procurar um nutricionista, que eu já tenho. Vou ter que seguir uma alimentação. Talvez começar uma medicação para controle, que possa me ajudar se for preciso. Como eu sou médica, eu acho que eu consigo fazer essa boa avaliação. E é isso. Temos muitas coisas a mudar. E por hoje, eu acho que eu já disse bastante do que eu quero fazer nesses 180 dias. E eu espero que seja muito bom de fazer, que seja algo que realmente vai me trazer uma diferença, uma evolução pessoal muito grande, que eu sinto que nesse momento eu preciso e eu quero. Então, se vocês gostaram desse vídeo, eu peço que vocês continuem assistindo pra gente realmente alcançar e chegar num objetivo de melhorar conosco e me fazer me sentir um pouco melhor comigo mesma em todos os âmbitos da minha vida.